Oi, gente! Hoje estamos aqui fazendo mais um vídeo, dessa vez com um tema muito importante. A gente está recebendo aqui a doutora Aline Prado, que veio conversar com a gente sobre a Lei Maria da Penha. Para quem não sabe, aqui no Grupo Econômico, nas empresas do grupo, a gente tem um projeto chamado M de Mulher, onde a gente realiza diversas ações, palestras, entrevistas, trazendo assuntos importantes para nós, não só mulher, mas também para toda a sociedade. Dessa vez não podia ser diferente. Então, eu queria agradecer primeiramente a Aline por ter aceito conversar com a gente sobre esse tema. Não, imagina, é um tema muito importante, então vamos começar aqui a debater. Agora, dia 25 de novembro, é o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Entendendo essa data e a importância dela, foi que a gente resolveu conversar sobre a Lei Maria da Penha, né? Assim, Aline, para começar, né, eu queria entender de onde surgiu essa lei, como é que surgiu, contextualiza um pouquinho para a gente. Bom, a Maria da Penha é uma cearense, já Uhum. começa por aí. Maria da Penha, ela é uma cearense vítima de violência doméstica causada pelo próprio marido dela, no caso, o ex-marido dela. E o que é que aconteceu? Para a gente não se alongar tanto na Sim. história, ela foi vítima nos anos 80. Só que o caso todo só se solucionou em 2002, quando o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil foi condenado em razão da omissão dele com o caso Maria da Penha. E somente em 2006 é que a lei foi sancionada. Então a gente percebe que dos anos 80 até 2006, o passar do tempo, esse lapso temporal, para que a gente pudesse ter uma lei que visasse prevenir e até mesmo punir, que é, Uhum. é um dos maiores objetivos também. Entendi. E uma dúvida, né, que eu acredito que seja de muitas pessoas. A Lei Maria da Penha, ela só protege as mulheres da violência contra o marido ou ela é uma lei que protege assim, no geral? Ela protege no geral. Primeiro, com o avançar da lei da nossa sociedade, afinal, o direito ele precisa acompanhar a nossa sociedade como um todo, o que foi que aconteceu. Ela foi criada para proteger contra a violência doméstica contra aquele parceiro. No entanto, a gente verificou que não é somente o parceiro que comete violência em razão do gênero mulher. E outro detalhe importante, a Maria da Penha, uma outra atualização que inclusive o STJ reconheceu no ano passado, porque a Maria da Penha ela pode também se estender à mulher trans. Hum, entendi. Então, é muito importante também a gente se atentar. Ela protege o gênero, a violência contra o O gênero. gênero. Entendi. Um outro ponto também que eu acho que é muito importante a gente até frisar e entender é que a gente às vezes se atenta muito à violência física, né? Quando chega na violência física. Mas ela não protege as mulheres somente a esse tipo de violência, né? Ela engloba outros tipos de violência. Exatamente. Existem outros tipos de violência, como a violência patrimonial, a violência psicológica, que são outros tipos de violência, são microviolências. Porque até que existe a violência física, muitas vezes o agressor ele não parte De já para. imediato. Não são todos. A gente fala muito, as mídias veiculam muito, quando já, quando já há sinais visíveis. Mas a gente esquece de falar sobre as violências do dia a dia, sobre os xingamentos diários, sobre a desvalorização do trabalho da mulher. No caso da violência patrimonial, a mulher independente tem o seu trabalho, mas ela não pode gastar o dinheiro dela, o dinheiro que ela recebe do próprio trabalho, porque há ali um companheiro que pega o cartão de crédito, ou então que recebe o salário por ela, fica ali controlando o salário, os gastos e toda a parte financeira dela. Até mesmo pode tem também a questão do estelionato emocional, que também é um outro tipo de violência que está também atrelado. E além também da violência psicológica, em que as mulheres estão submetidas, que eu acredito que o último passo realmente é a violência física, que aí a gente já sabe que quando chega nesse grau, as mulheres não têm muitas vezes a quem socorrer, porque não tem uma rede de apoio, ou até tem, mas é tão fragilizada. Sim. Nem sempre é possível ser ouvida e nem sempre também tem toda a questão de que não é fácil falar sobre isso Não, abertamente ainda, por mais que a gente tenha leis que nos assegurem em relação a isso, né? não é fácil falar, não é fácil mesmo. É muito interessante a gente debater, a gente falar, olha, hoje em dia existem vários mecanismos, olha como tem avançado. A lei tem se atualizado, inclusive tiveram alterações recentes na legislação,
em que a partir do momento em que a vítima ela já apresenta a denúncia, a partir daquele momento ela já sai dali da delegacia com algumas medidas protetivas. E isso não era assim. Não, foi Hoje, exatamente, foi com o passar do tempo. Hoje em dia nós temos delegacias especializadas, delegadas mulheres, que isso é muito importante, de aliar a presença feminina para a mulher se sentir mais à vontade, se sentir mais acolhida. Sim. Mas ainda assim, há muitos obstáculos até que ela faça essa denúncia, porque essa mulher ela vem sendo vítima de violência patrimonial, então ela não tem a independência dela financeira, muitas vezes. Ela tem está com a autoestima completamente prejudicada. O agressor, ele tem também toda a parte da dependência emocional. Tem a dependência emocional. Muitas vezes ele priva do convívio familiar, do convívio com os amigos. Então, a quem é que essa pessoa pode se socorrer? A gente discute muito, nós hoje em dia temos 180, tem as delegacias especializadas, mas até que essa mulher chegue, e a gente ainda precisa fazer um recorte. Para que tipo de mulheres a gente está falando? Ainda tem esse recorte. A gente tem um recorte de mulheres que têm uma certa escolaridade, que elas acessam esses lugares com mais facilidade. Ou a gente está falando também daquelas mulheres que estão na periferia, que são ainda mais vulneráveis, e que nas pesquisas, inclusive, há uma diferença de quase 10%. Por exemplo, uma pesquisa recente, no começo do ano da Folha, salvo engano, acho que o nome da pesquisa é Invisível a Visível, Visível a Invisível. Ele traz na pesquisa o seguinte, que as mulheres negras, elas fizeram com 1.046 mulheres, salvo engano. E aí lá tem assim, fizeram a seguinte pergunta: durante toda a sua vida, para as mulheres negras, vocês já sofreram violência doméstica? 45% responderam que sim. Algum tipo de violência. Enquanto fizeram a mesma pesquisa a mesma pergunta para as mulheres brancas, apenas 36%. Há uma diferença, há uma barreira bem... E assim foi, porque a pesquisa realmente ela é bem ampla e ela vai tendo, mas a diferença é sempre de 10%. Sempre ali, a gente precisa a porcentagem, a gente precisa também fazer esses recortes. E ter esse olhar mais apurado também, exatamente, que são casos e casos, né? As realidades, elas são diferentes. São diferentes. E justamente por a gente estar no mês de novembro, e também em novembro, no dia 20, faz alusão também ao Dia da Consciência Negra, muito embora eu tenha algumas questões com relação à data, mas é importante também a gente fazer isso. A gente fazer essa alusão, a gente fazer esse recorte. E para que tipo de mulheres a gente está falando sobre violência? Aline, eu sei que muita já se atualizou referente à lei, da questão desde quando a lei foi criada, né, até agora. Mas assim, olhando esse recorte, né, essas atualizações, em que pontos a gente pode citar assim, que realmente vieram para ajudar nas questões femininas, né? Como é que a gente pode analisar esse contexto, essas atualizações que trouxeram mais segurança feminina? Olha, nós tivemos avanços importantes, como o gente já chegou a mencionar. Porém, mas eu acredito que ainda há muito que avançar. Ainda há muito. O Brasil ele precisa, porque toda essa questão da violência é uma questão estrutural. O patriarcado, tudo isso está enraizado na nossa cultura. E a gente não pode mais a gente não pode mais tratar isso como natural, a gente não pode normalizar os absurdos que a gente vive diariamente. Então, para falar de melhorias, sim, hoje em dia a gente tem delegacias especializadas, a lei ela está cada vez mais endurecida. Eu falei, tiveram alterações recentes endurecendo a lei, ainda nesse novo governo. E eu acredito que os cenários, quando a gente olha as pesquisas, não são tão animadoras, por incrível que pareça. Mesmo diante de tanto acolhimento, diante de tantos programas, mas eu acredito que a gente ainda tem mais o que melhorar do que ainda falar de pontos tão positivos. A gente ainda falta muito, avançamos bastante, ainda bem, mas ainda há muito que se alcançar. E acredito que debater e falar abertamente sobre isso é uma das maneiras que a gente encontra também, não só de informar, mas de deixar todo mundo dentro do que está acontecendo, né? Principalmente a sociedade como um todo, não só as mulheres. Exato. A gente precisa desse apoio. A gente precisa chamar esses homens para os debates, para que eles fiquem cientes das falas, das microviolências que eles cometem contra nós, mulheres.
Então, é necessário chamá-los. Exatamente. Além eu presenciei, eu desconfio que algumas mulheres estejam sendo vítimas de violência. Qual é o primeiro passo que eu tenho que tomar? O primeiro passo, antes de tudo, antes de ligar, de chamar a polícia, é você acolher essa mulher se você puder. Porque mulheres em situação de violência, elas deixam extremamente vulneráveis. Então, o primeiro passo é você acolher. E no segundo passo é comunicar às autoridades policiais. Ligar para o Essa denúncia 180. ela pode ser feita por terceiros também. Pode, sim. Desde que você informe, tenha dados mínimos, o endereço, tenha qualquer elemento que a polícia consiga localizar essa mulher, a delegacia especializada, ela consiga encontrar. E até mesmo as próprias mulheres que são vítimas de violência, em alguns estabelecimentos, até mesmo em bares, existem drinks, existe até mesmo um projeto de lei, se não me engano, acho que em São Paulo que eu vi, de que você faz um xizinho na mão, ou em um restaurante, ou em um bar, e apresenta isso para o barman ou para o garçom. Mas, logicamente, isso ainda é um projeto de lei. Precisa ter pessoas ainda capacitadas para entender. Por isso que tem que chamar os homens para conversa, chamar outras pessoas para conversa, para que eles estejam ali atentos. Mas uma experiência que eu achei muito interessante em um bar de Fortaleza, em que os drinks tinham lá, no banheiro feminino tinha lá a informação. Se você estiver sendo vítima de violência, vá até o bar e peça o drink, lá tenha. Muito bacana, né? Porque é uma solução ali, porque muitas vezes ela não sabe como sair daquela situação de ajuda de uma forma tão... Exatamente. Às vezes a violência aconteceu até mesmo naquele estabelecimento. Então, esse é o auxílio. Também procurei, existe também a Casa da Mulher Brasileira, que é um outro ponto. E em briga de marido e mulher, em briga, a gente mete sim, acolher, a gente mete o garfo que tiver disponível para resguardar a vida dessa mulher. E acredito que o mesmo cabe para, se eu estou sendo vítima de violência doméstica, primeiro passo, qual é o número que eu ligo, onde eu posso pedir ajuda, a gente segue os mesmos passos. Exatamente. Perfeito. Aluna, eu queria primeiro te agradecer por ter conversado com a gente. Acredito que foi bastante esclarecedor. É sempre importante a gente trazer pautas como essas, principalmente aqui para o Grupo Econômico, onde a gente trabalha com tantas mulheres, um grupo tão plural de pessoas. Eu acredito que é um debate que tem que estar presente sempre. Eu queria deixar esse espaço final para você deixar uma mensagem final para quem está assistindo o nosso vídeo. É um espaço seu. Primeiro, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. É imenso prazer falar de um tema que é tão sensível, que é muito caro. E somente quem passou por esse tipo de situação e ter a oportunidade de falar sobre é uma vitória. Realmente é uma vitória. É um tema que me atravessa muito e é um prazer ter vindo aqui falar sobre isso. Muito obrigada mais uma vez. Deixem aqui nos comentários, conversem com a gente sobre isso. Fiquem ligados nas programações também internas aqui da empresa. Nós vamos ter outras palestras, vamos ter outras pessoas para falar sobre isso. E até como a gente conversou aqui, vamos ter uma palestra voltada para o público masculino, né? Eles por elas. Exatamente para levantar essa importância de que a sociedade como um todo precisa estar ligada nesse assunto e não somente as mulheres.